Tá, boa tarde, meninas. Nessa nossa aula, né, como eu já tinha dado uma introdução bem, dissertei mais, né, sobre o pacote Office e o Word especificamente. Eu queria trazer também alguns detalhes que eu acabei deixando meio de lado, que foi mais essa parte de inserção, né, de coisas. Porque aqui eu falei bem brevemente sobre todas essas coisas aqui, né? E mostrei muito mais o pacote como, de uma forma virtual, né? No navegador mesmo, e não mostrei tanto aqui como ele como um programa mesmo. Então eu acredito que seja bom eu retomar, né? Também não falei sobre impressão aqui, como seria, e todas essas outras características a mais que normalmente a gente consegue ter quando o programa é instalado no seu computador. Bom, no meu caso aqui, como eu falei, eu estou usando um programa que é para ser bem similar ao que a gente consegue ver no Windows, né? O que é o do Windows, com praticamente as mesmas funções, justamente para até trazer um pouco mais próximo, né, da realidade, caso vocês precisem algum dia trabalhar com computador em algum local, né? Normalmente é mais visto o Windows, então eu acredito que seja melhor eu ensinar nesse formato aqui. Mas lembrando, novamente, é basicamente a mesma coisa. Qualquer outro programa relacionado, vocês conseguem utilizar, né? Vão encontrar as mesmas ferramentas, talvez com ícones um pouquinho diferentes, mas a gente consegue pelo menos saber o que é cada um. Quando a gente coloca o nosso mouse em cima e espera um pouco, ele sempre vai dar essa caixinha, né, que vocês estão vendo aí, com a descrição do que aquilo faz. Então dá para saber sem precisar, né, de fato conhecer a plataforma que você está utilizando. Só colocando o mouse em cima, ele já dá uma descrição. No meu caso, ele está dando em inglês porque o meu sistema está em inglês. Mas se for um sistema em português, provavelmente vai estar escrito em português, vocês vão compreender melhor. Mas, no geral, né, todas essas ferramentas a gente também consegue encontrar no LibreOffice, né, que é a versão open source, a versão gratuita, como também no Office, dessa maneira aqui, que vocês conseguem ver, né. Bom, eu não me recordo se eu falei sobre essa parte aqui, né? Eu creio que não. Mas eu não sei se vocês lembram que no Google, né? No documentos do Google, que eu mostrei para vocês no vídeo da aula, né? Vocês viram que eu falei que tinham algumas seções, né? Que a gente poderia dividir o nosso documento, né? Nessas seções, por exemplo, título 1, título 2, subtítulo e por aí vai. Aqui também não é diferente. Aqui a gente também vai encontrar essa ferramenta, né? Toda esse detalhamento. Só um instantinho aqui, rapidão. Pronto. E aqui, no caso, né, dessa plataforma, a gente encontra nessa parte aqui, onde vocês estão vendo aqui esses ABC, né? Tá aqui em várias fontes, né, de várias formas. E essa aqui é a parte que a gente viu lá no Documentos Google. Então eu vou pôr aqui, né, escrever alguma coisa aqui, documento teste. Aula de informática básica do dia 29 de julho. Temos aqui 3 frasezinhas, né? Que poderia ser um parágrafo de algum texto, alguma coisa assim. Então vamos só supor
que aqui é um grande texto, né? E aqui a gente já sabe, né? Selecionando, pode colocar em qualquer formato, né? Aumentar e diminuir. Todas essas características eu já mostrei para vocês. Já para usar esse aqui, a gente meio que faz da mesma maneira. Ao marcar o texto que a gente quer e selecionar um desses, ele já vai aplicar um tipo de formato, né? Um tipo de formatação. Assim como eu mostrei lá no Documentos Google, essas formatações, elas vêm por padrão, mas a gente também pode modificá-la, né? Se a gente quiser que ela seja de uma outra forma, a gente tem essa opção. No meu caso aqui, né? Vocês viram que eu cliquei com o botão direito aqui, cliquei com o direito do mouse, aparece esse íconezinho, né? Essa informação para eu escolher. E ao modificar, no meu caso, ele vai aparecer. Ah, eu fiz foi outra coisa. No meu caso, ele vai aparecer essa, né? Essa janelinha aqui que eu posso escolher o estilo, né? Que aqui tá todo errado, meu Deus do céu. Mas aqui é questão de instalação mesmo. E aqui eu posso modificar, se eu quero que ele esteja tamanho 10, né? Se eu quero que a fonte seja outra, que eu não estou enxergando muito bem, porque, né? Pronto, aqui eu selecionei uma. A fonte eu quero que seja 14, eu quero que ela não tenha o negrito, né? E aí eu posso só dar um OK aqui, que ele já vai aplicar automaticamente. Vocês veem aqui, ó, que ele já modificou. Então, eu vou até pôr aqui nessa daqui também. E vamos fazer o teste. Se eu mudar aqui para negrito e para itálico, selecionar todo ele muda, né? Como eu já tinha mostrado para vocês lá na plataforma do Google, que é online, né? Então, temos essa função aqui também. Podemos criar novos estilos, né? Que no caso aqui ele está bem do ladinho. Que dá para criar um novo estilo, que aqui no caso ele chama de estilos, né? Então aqui eu posso criar diversos estilos para personalizar o meu documento, né? E aí justamente por isso, se, por exemplo, eu estou aqui, coloquei um texto enorme e eu quero que essa informação travou, eu acho. Se eu quero que essa informação aqui, ela se modifique, né, em todos os locais que eu tiver aplicado aquele meu estilo, se eu alterar aqui, eu posso, alterando aqui no caso, né, eu vou conseguir que essa nova personalização seja aplicada em todos. Estou sendo mais repetitiva até para fixar também, mas também para deixar claro que, assim como a gente viu lá no Documentos, né, daquela plataforma mais voltada para o navegador, a gente também consegue a partir daqui. E a parte de inserts que eu queria mostrar para vocês, né, a gente tem algumas informações, né? Aqui a gente tem uma quebra de página. O que seria isso? Essas quebras de página, elas normalmente servem para, além de organização, né, do nosso documento, a gente pode também fazer, né? Tipo, por exemplo, eu escrevi alguma coisa, escrevi um texto, mas, por exemplo, chegou aqui no final, ele tá meio quebrado, ou tem muita coisa, mas não tá ali. Eu vou até repetir aqui, só para exemplificar, para dar mais linhas, né? No meu caso aqui ele mostra assim, mas eu não queria que mostrasse dessa forma. Mas enfim, acho que é compreensível, né? De certa forma. E aí, o que acontece? Aqui, página... Anne, Oi.
Eu tava pensando aqui para não ver agora, na Hum, minha cabeça. Era botou bem a gente, por exemplo, né? Tu tá, tu tá dando aula aqui, aí eu já abri o Word aqui. Aí já fui abrir no Word e já estou acompanhando essa parte que você está fazendo. É bom, a gente fica praticando, entendeu? isso. Eu pensei em Eu fazer acho justamente assim. assim, né? Aí abre o computador, a gente abre o computador da gente, porque eu assisto a aula no celular. Não Uhum, sei se as meninas assistem no notebook, né? sim. Eu comecei a assistir aula aqui e tá acompanhando no notebook. Acho que fica até mais fácil para a gente aprender melhor na prática, né? A Eu estava intenção é essa. conversando. Eu até falei no nosso, na nossa aula, né? É, a primeira, né? A primeira não. Antes de eu começar o Word, que eu falei que eu ia iniciar o Word, que eu até mencionei, quem tem computador, quem tem acesso a um computador, que assista a próxima aula com um computador de fato, para vocês conseguirem acompanhar e fazer as mesmas coisas que eu estou fazendo. Justamente para isso, porque eu acredito que vocês conseguem compreender melhor se vocês aplicarem, né? Então aqui, ó, deixa eu só prosseguir aqui. Eu não sei, eu não lembro, na real, por que, que ele está dividido dessa forma. E para configurar agora vai ser meio complicado. Então, vamos considerar que essa página aqui está embaixo, certo? Vamos considerar dessa forma, porque eu não sei exatamente como ajustar isso agora, para poder mostrar para vocês. Deixa eu ver, outline, não é? Não. Não vai ter aqui a opção que eu pretendia para mostrar para vocês, mas enfim. Aqui, ó, a gente vê que o que restava, né, para essa primeira página aqui, né, que é essa nossa primeira página. Essa página aqui é a nossa primeira página. E o segundo complemento dela, né, que no caso seria essa frase aqui, foi para a segunda página, que a gente está vendo aqui do lado, né? Então, vamos supor, eu não quero que isso aqui fique aqui mais. Eu quero que ele vá para a segunda página junto com esse meu texto, né? Então, aqui eu posso inserir essa quebra de página, porque aí eu consigo iniciar uma nova página a partir daquela parte específica que eu não quero que esteja mais na primeira, né? Então, aqui tem diversas opções, né? Como quebra de página, quebra de coluna, né? Próxima página, seção, né? A gente pode criar seções também, né? Que é, por exemplo, na primeira seção eu quero que esteja essas informações, já na segunda eu quero que esteja outras informações. Então aqui eu vou clicar, né? Ó, vocês veem que aqui no caso, ó, vocês percebem que aparece um grande espaço, né? E esse grande espaço aqui é a indicação que a gente deu uma quebra de página. Então, a partir disso, né, todo o texto após essa quebra aqui, independente de onde esteja, ela vai para a segunda página. Vamos supor aqui, eu quero quebrar a partir daqui. Clicando aqui, ó, vocês veem que quebrou todo o texto que estava na primeira página, ele foi automaticamente para a segunda. Então, todo o texto que ele vem após a quebra, ele vai para outra página, certo? Vou dar um Ctrl Z aqui, rapidão. E aí tem as questões de seção, né? Mas aqui, ó, uma diferença. Uma quebra de página para uma seção, quebra de seção, né? Essa diferenciação, na prática, não é tanta. Na prática, ou na prática não, na teoria. Mas, por exemplo, se você precisa paginar um, uma, um documento,
Porque geralmente quando a gente, por exemplo, pega livros, a gente vê que tem um númerozinho ali, né? Só que, por exemplo, vão ter a capa, por exemplo, não tem. Não vai ter uma numeração, mas ela também vai contar de certa forma. Então, essas quebras de seção ajudam para que, ao configurar uma, uma, uma numeração de página, eu possa indicar a partir de qual seção que ela vai iniciar. Entendeu? Não sei se ficou muito claro. Vocês podem falar caso não tenha ficado tão claro assim. Mas na prática, a diferença desses dois tipos de quebras, né, é basicamente essa. É mais para questões, né, de outras funções, né, se precisar fazer algumas outras atividades, vamos dizer assim. Mas aqui, quebras normalmente, vocês veem como ela funciona, né? Dependendo do local que eu quero que não esteja mais em uma página, eu posso simplesmente dar essa quebra e ela vai sair daquela página, certo? Aqui, esse blank page é para criar uma página em branco, né? A intenção dela é basicamente essa. E tabelas, né? Vou manter assim, acho que é bom. Aqui, tabelas, a gente tem a opção de inserir tabela nos nossos documentos. E a gente pode, a partir desse deslize aqui, ó, com o cursor do mouse, a gente pode escolher a quantidade de colunas e a quantidade de linhas que essa tabela vai obter, né? No caso aqui, deixa eu estar aqui já clicado. Vamos criar uma tabela 6x2. Fazendo isso aqui, né? Eu seleciono, aqui em cima ele até aparece a quantidade. Tá aqui, selecionei 6 colunas e 2 linhas. Clicando nesse daqui, ele já vai criar a minha tabela aqui do ladinho. E aí eu posso aumentar aqui, né? Para ficar maior, se eu quiser. Em tabelas também a gente pode fazer adição de características, né? Por exemplo, eu quero que todas elas tenham, todas as coisas escritas aqui tenham tamanho 12. Na fonte, deixa eu ver uma fonte bem grossa aqui. Vou pôr essa. Certo? Então aqui, ó, ao selecionar todas as células da minha tabela, eu consegui padronizar, né? As fontes e o tamanho da fonte que vão ter nos conteúdos que eu escrever aqui. Então, por exemplo, vou escrever meu apelido, aí vou escrever da Josi, da Adriana e da Rizomar. Temos aqui, né, os nossos nomezinhos. Mas aí vamos supor, não, eu tô achando que tá muito em cima. O que eu posso fazer? Aqui a gente tem essa opção aqui, ó. Não, no caso não vai ser aqui. Deixa eu ver se aqui. Aqui. Ó. No caso aqui, na verdade, é para direcionar, ó. Vocês veem que, né, tem como fazer a rotação do meu texto aqui, né? Não me recordo se tem isso no Windows, mas aqui no Linux, nesse programa, eu consigo fazer isso, né, a partir dessa opção. Tem a questão de alinhamento, é exatamente aqui. Aí aqui nesse alinhamento, eu posso definir aonde exatamente o meu texto vai estar, seja na horizontal e na vertical também. Então aqui, por exemplo, ele está alinhado no topo e está justificado. Eu quero que, por exemplo, ele esteja alinhado no topo, no centro. Eu clicando aqui, ele ajusta todo o meu texto. Lembrando que sempre é bom a gente, né, selecionar todas as células ou só as que você quer que aquela informação seja aplicada, né?
E também tem uma coisinha, né? Tipo, se você chega bem próximo aqui, ele aparece essa setinha. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Uma setinha preta. Essa setinha normalmente aparece aqui também para facilitar a seleção dessas células. Então, se aparece essa setinha e eu clico, ó, no meu caso aqui ela já selecionou toda. Mas, por exemplo, eu clico e arrasto, ela também vai selecionar, né? Dessa forma aqui. Eu geralmente faço assim porque é mais fácil, mas vai de cada um, né? Clique e arrasta, seleciona do mesmo jeito. Bom, mas como eu falei, né, eu quero que ele se alinhe pelo menos no meio aqui, de sair um pouco de cima aqui, né? Porque até para arrumar, para deixar mais bonitinho. Aí aqui eu tenho as opções de alinhamento no topo, o alinhamento vertical no centro e o alinhamento vertical no fundo, né, embaixo. No caso, como eu quero no centro, né, centro no vertical e centro no horizontal, eu venho nessa opção de alinhar no centro, que aí ele já faz esse trabalho, né. E aí, no caso, ele só vai aplicar nesses, porque eu botei nesses, mas, por exemplo, eu pôr aqui um João. Eita, que estranho, não é mesmo? Mas tá, aí ó, essas outras células aqui que eu não apliquei esse alinhamento, ele vai continuar com as configurações padrões que eu já fiz, certo? Aí aqui tem toda a questão de aumentar, né, para conteúdo, então acaba sendo algumas edições de tabela, né? Porque sempre que você cria alguma coisa a mais, você consegue uma nova parte aqui, né? Uma nova parte nos seus menus, né? Que já tem todos esses, mas a gente consegue alguns a mais quando a gente está interagindo com outras informações. No caso de um texto comum, não precisa de nada mais além do que já tem aqui, mas, por exemplo, para uma tabela, eu vou precisar de alguns detalhes a mais, né? Que aí vão servir para a questão da tabela em si. Então aqui ó, vocês percebem que eu tenho esse mais aqui, né, cheio de setas, que serve basicamente para eu arrastar a minha tabela. E também tem os ícones aqui de mais, né, que vocês estão vendo aqui, que ele serve justamente para eu criar mais ou linhas ou colunas na direção que a gente quiser. Que no caso, aqui embaixo eu criaria uma linha e aqui eu criaria uma coluna. Mas além de ter aqui, né, no meu caso, a gente também tem a opção aqui, ó. Que aí insert above seria inserir em cima, né, uma linha em cima da que eu estou posicionado. E below seria uma inserção abaixo, né? Abaixo da linha que eu estou selecionando aqui no caso, né? Aqui o left e o right, né? Que vocês estão vendo aqui, seria o left para esquerda e o right para direita, que aí no caso já seria colunas e não linhas, né? E também um meio, né, de fazer, né, ou uma coisa que é possível se fazer em tabelas é a junção de duas tabelas, né? Se a gente quer um espaço maior aqui, mas quer essas várias opções, né? Por exemplo, aqui eu tenho os nossos nomes aqui, mas, por exemplo, eu quero uma palavra aqui que, por exemplo, descreva eu e a Josi, por exemplo, né? Então aqui eu não quero apagar essa linha do meio. Eu quero usar essas duas linhas para poder indicar alguma informação. Então eu tenho essa opção aqui, né? Que eu não sei se vocês viram, mas se eu não seleciono, ela fica desativada. Mas a partir do momento que eu seleciono duas ou mais células, ela já aparece aqui para mim como uma célula que eu posso, uma opção que eu posso utilizar. E esse merge seria justamente unir. Então eu posso unir essas duas células clicando aqui. Então, ao clicar, vocês viram que a linha sumiu
E eu posso escrever aqui, por exemplo, que eu e Josi somos duas mulheres, por exemplo. Né? Na verdade, todas nós somos, mas enfim. E aqui eu posso também fazer aquela mesma questão, né, de alinhamento. Posso deixar em negrito. Posso fazer todas as personalizações que a gente viu, né, anteriormente. Eu posso dividir as células também, como eu posso dividir a tabela, né? Posso alterar o tamanho para baixo, né, no caso dela. Aqui eu posso alterar o tamanho vertical como horizontal também, né? Posso apagar, né, as informações da minha tabela. No caso não, aqui são as bordas. Deixa eu ver. Seria tipo apagar as bordas aqui, ó. Vocês veem que apaguei, mas aí junta tudo se eu apago. Entendeu? E tem a opção também de deletar. Aí eu posso deletar uma célula, posso deletar as colunas, posso deletar as linhas ou a tabela num todo. No caso aqui, vamos supor, quero deletar células. O pop. Aí, ó, vocês viram que me apagou aqui, né? Vocês viram que a Anne aqui sumiu. Ele apagou essa parte essa informação, né, no caso. Mas vamos supor, quero apagar a tabela. Apagou, entendeu? Então, essas opções aqui que aparecem normalmente são essas interações que eu posso ter com a minha tabela, né? Um outro detalhe poderia ser figura, né? No caso, imagens. Deixa eu ver se eu vou ter alguma imagem aqui que eu possa exemplificar para vocês. Deixa eu ver a do nosso. Vou pôr uma figurinha aqui que eu geralmente uso. Essas figurinhas de astronauta. O astronauta dormindo. Ó. Vocês percebem que funciona da mesma forma que na tabela, né? Eu clico na tabela, aparece uma opção a mais aqui. Tem até a tabela Style aqui também, né? Que eu não mostrei para vocês. Que também dá para personalizar o estilo da nossa tabela. Então aqui eu posso deixar, ó, vermelha, posso deixar verde, posso deixar roxa. Posso pintar ela inteira, né? E aqui tem vários estilos, ó, vocês conseguem ver aqui. E eu posso personalizar a minha tabela com todos esses estilos. Qualquer um desses estilos eu posso aplicar na minha tabela. Então aí também vai de gosto, né? Se você quiser. É a questão do tipo de contorno, né, que eu posso aplicar. Que aí, ó. No caso aqui ele vai desenhando, né? Eu posso aumentar o tamanho da borda se eu quiser, né? Enfim, dá para fazer todas essas personalizações na tabela. E na foto também não é diferente, né? Se eu clico aqui na foto, eu também tenho algumas opções que eu posso utilizar naquela foto. Por exemplo, eu posso cortar mais a minha foto, né? Posso cortar a partir de figuras, né? De formas, se eu quiser. Então, deixa eu pôr aqui uma forma. Vou pôr um círculo. Aí, ó. Ele já aparece um círculo para mim, para eu conseguir recortar. E ao clicar, ok, eu não sei o que eu fiz. Apareceu aqui, ótimo, perfeito. Então, aqui, ó. Cortando em círculo, eu posso. Deixa eu ver. Aí.
Só clicando fora ele já tomou a forma que eu queria, entendeu? Vamos cortar de um jeito aqui, né, que seja mais perceptível aí. Cliquei fora, já aplicou o estilo, né, de corte que eu queria na minha imagem. E aqui são algumas, né, algumas opções, né, que parece, mas aqui geralmente a gente não mexe nessa parte do canto, né. Mas aqui também tem todas essas opções. Aí eu posso aumentar ou diminuir essa parte, né, da vertical ou horizontal da imagem. Eu posso aumentar ou diminuir as duas ao mesmo tempo, né. Posso aplicar cor, isso, né. Mudar o tom da imagem, ó. Vocês viram que eu coloquei um tom mais cinza, né, na imagem. Tem essa opção também. Tem efeitos de imagem. Eu posso mudar a imagem. Posso resetar a imagem, que no caso seria desaplicar todas as modificações que a gente fez, né? E como eu mostrei lá no Google, né? A gente também tem o estilo que essa imagem vai ser aplicada, né? O estilo que essa imagem vai adotar no nosso texto. Então aqui a gente tem aquelas mesmas opções que eu mostrei para vocês. Se for inline, né, que aqui é o que está aplicado, ele vai ficar com essa, né. Vou até tirar esse estilo aqui só para vocês terem uma ideia. Vou tirar esse estilo, vou pôr um Droid Sans normal. Vou pôr uma aqui. E vou manter essas coisas bem juntinhas. Ó. Essas informações bem juntas. Vou só apagar, porque acho que se eu for ficar fazendo do jeito que eu tô pensando, eu vou demorar muito. Mas tá. Vamos colar aqui várias vezes, né, para ficar um texto enorme. Certo. Essa imagem aqui, ó, vocês veem que ela vai se adaptando, né, de acordo com a linha, né? Então, no caso, ele está acompanhando as linhas do meu texto. Ele não está se posicionando, talvez da forma que eu gostaria em um texto desse tipo. Então, aqui eu posso mudar. Se eu quero ele é um quadrado, ó, você já vê que ele se adapta ao meu texto, né? No caso aqui, meu texto está pequeno. E eu não sei porque ele está fugindo. Não sei dizer porque ele está fugindo, né? Mas enfim, vocês viram que, ó, ele já se adaptou de uma outra forma. Deixa eu até copiar mais aqui o texto. Colar mais. Dar mais opções. Eita, eu fiz muitas cópias. Ok, tá muito grande também. Porque ele tá passando do outro lado, ó. Mas vocês conseguem ver, né, que ele tá se aplicando dessa forma no texto, né? Só não sei porque ele tá diminuindo tanto. Tá nessa confusão de ficar passando pro lado pro outro. Mas enfim, vamos lá. Selecionamos aqui Square, né? Aí temos o tie. Que aí, ó, o texto vai até aqui em cima, ó. Você vê que esse dia ele tá até em cima do texto. Olha lá, o informática tá em cima do texto, né? Tá, deixa eu até... Pronto, perfeito, consegui um jeito. Aí aqui, ó, você vê ali, o básica tá em cima do texto, né? Em cima da imagem. Então, esse tag aqui, no caso, faria isso. Esse behind text, como mostrei aqui, ó, ele tá embaixo do texto, né? O in front seria
na frente de fato do texto. Aí aqui tem outras opções, cima e embaixo, né, que aí ele divide, fica com esse meio livre, e o toe, que no caso aí ele fica meio por baixo, né? O que não parece muito diferente do nosso tie aqui, né? Que, sendo bem honesto, eu não sei a tradução para falar para vocês agora, mas enfim. Nós também temos essa opção, né? Temos a rotação, vou até mandar aqui para o top, que eu acho que ficou legal aqui. Temos essa rotação, né? Que vocês viram lá no outro também. Temos como alinhar, né? Alinhar à esquerda, temos como alinhar no centro, temos como alinhar à direita. Então, temos todas aquelas mesmas configurações que a gente viu lá, né? A gente consegue aqui também fazer todas essas configurações, certo? Temos shapes que eu posso criar algumas formas, né? E aí ele fica livre no meu texto. No caso aqui, em teoria, eu poderia conseguir... consigo, pronto. Vocês veem que apareceu um cursor aqui dentro, né? Que aí eu consigo digitar aqui dentro. Tá até pequeno, mas enfim. Temos aqui algumas opções de ou diminuir ou aumentar, né? Virar um quadrado de fato. Porque aqui, dependendo da forma, ele tem essa opção, né? Algumas formas não tem. Posso mudar a cor, aqui ó, Drawing Tools. Sempre vai aparecer, sempre vai. Alguma coisa que a gente insere dessas opções aqui, por exemplo, né? Que eu mostrei para vocês. Sempre que a gente insere alguma dessas opções, sempre vai aparecer alguma coisinha aqui a mais que a gente vai poder utilizar para personalizar essa nossa forma, né? Então aqui eu tenho como colocar algumas que já tem, né? Que aí tem várias que eu posso aplicar. Algumas tem até esse jeito mais 3D, né? Com sombra e tudo mais. Também posso preencher com outra cor, né? Eu escolher a minha cor também. Posso selecionar aqui, deixa eu ver uma cor mais forte para diferenciar. Mudei a cor da borda, parece que não mudou, mas eu mudei a cor do fundo, aqui ó. Mudei a borda para laranja, posso modificar também o meu texto. E aí no caso do texto a gente já sai daqui, a gente já pode vir para o Home e aplicar uma cor aqui, preta aqui, selecionando a fonte sempre, né? Então aqui eu posso também aumentar, né? Crescer para baixo, crescer para o lado. Então é bem livre, né? Assim como também posso rotacionar. Então dá para desenhar no seu documento se você preferir, né? Geralmente não é necessário, mas nós temos essas opções caso a necessidade peça, né? E aí aqui, como eu falei, ó, tem página, numeração, né? Também temos essa opção de adicionar cabeçalho e rodapé, que eu mostrei para vocês lá, né? Que temos essa opção. Aí ao clicar aqui, ele já abre, ó, todas as páginas nós temos um cabeçalho e um rodapé. Se for necessário, a gente pode adicionar um cabeçalho, né? Cabeçalho. E aqui embaixo um rodapé. Vocês veem que aparece essa opção aqui? Que no caso aqui, ó, eu tenho como posicionar no meu caso, né? Que aqui no caso é para inserir uma numeração, que geralmente a gente usa ou o cabeçalho ou o rodapé justamente para fazer isso, né? Para inserir essas informações, né? Então a gente pode colocar ou na esquerda, ou na direita, ou no meio, por aí vai. Então, aí aqui tem as opções. É porque vocês conseguem ver que
é quase impossível de ler, né? Mas aqui, ó, eu posso aplicar para todo o meu documento, para a página atual que eu estou configurando e para a seção atual, né? Então, é aquela coisa da quebra de página, quebra de seção. No caso da seção, ele teria, né, essa opção aqui justamente para a gente conseguir controlar mais ou menos onde aquela paginação pode estar. Então aqui eu vou pôr na página atual. Aceitei e já apareceu um númerozinho aqui para mim. Então essa é a minha página 1. Aqui, ó, você já vê que tem página 2. Entendeu? Então, quanto mais páginas a gente vai tendo, ele vai numerando sozinho, sem problema nenhum. Eu não sei se eu tô com internet. Então, acho que vocês entenderam, né? Essa parte de rodapé e cabeçalho. E assim como as outras opções, a gente também conseguiu uma opção aqui, né? A gente também tem uma nova opção para configurar cabeçalhos e rodapés. Então aí nessa opção a gente pode aplicar a numeração, né? Escolher o tipo de numeração que a gente quer, se quer no cabeçalho ou no rodapé. Se a gente não quer nenhuma numeração, né? Caso a gente tenha aplicado, eu apliquei sem querer, então eu posso vir aqui e dizer que eu não quero. Vou até colocar aqui para vocês verem, ó. Sumiu o númerozinho que tava, né? O númerozinho que tinha aqui do lado, ele já sumiu. Tem hora e data, né? Posso adicionar foto também. Campos também. Posso alterar, né? Entre o header, no caso, o cabeçalho e o rodapé. Posso fazer essa alteração. Posso mudar o tamanho, né, do meu rodapé, se eu quero que o meu rodapé seja maior ou menor, né? Porque, como eu falei para vocês em uma outra aula, pelo menos na faculdade a gente tem essa questão do padrão ABNT. Então, normalmente existe o padrão ABNT para personalização também de documentos, né, documentos oficiais, coisas do tipo. Em alguns, pode ser que precise alterar o tamanho de um rodapé, o tamanho de um cabeçalho. Então, aqui a gente tem essas opções também, certo? Então, aqui em Close, a gente fecha e ele mantém lá as nossas configurações, né? Se tiver algum texto ou não, certo? Aqui o número de página. Podemos adicionar comentários, podemos adicionar uma caixa de texto, né? Que pode ser de qualquer forma, e aí eu posso desenhar minha caixa de texto. E aí eu posso pôr aqui qualquer texto, normal, né? E aí ele fica como uma caixinha de fato, né? Posso aumentar, posso diminuir, posso personalizar, né? Aumentar aqui o tamanho do texto, né? Esse comentário aqui, ó, você vê que ele aparece aqui. A gente clicou em comentário, aparece aqui na parte onde eu estava selecionando, né? Vou até deletar. Aí vamos supor, eu quero comentar isso aqui tudo. Selecionei, comenta, aí ó, ele já marca tudo e eu posso adicionar aqui sei lá, não gostei, altere. Certo? Adicionei e pronto, tá aí. Então, se eu salvo esse documento aqui e envio para alguma outra pessoa, né? Essa pessoa vai receber esse documento com os meus comentários, né? Então, normalmente, quando não é um documento do Google, né? Que a gente pode trabalhar com a pessoa, né? No mesmo horário, no mesmo tempo, a gente pode fazer dessa maneira. Colocar comentários relacionados a alguma parte do texto e enviar o arquivo que a pessoa vai conseguir ler, né, os nossos comentários. E aí, no caso aqui, eu posso responder, marcar como feito, né? Já alterei, então posso marcar aqui como feito, eu posso só deletar, como eu já tinha feito antes, que vocês viram, né? Tem como adicionar símbolos, tem como adicionar equações, né? Porque essas formas de matemática, muitas vezes a gente não consegue fazer escrevendo aqui. Então, tem algumas já por padrão e eu posso adicionar novas equações, né?
Então, é muito também uma questão de exploração. É uma coisa que eu falo bastante, que talvez esteja até bem repetitivo, mas é uma coisa bem essencial. Vocês precisam muitas vezes fuçar mesmo, mexer nas coisas para entender o que cada coisa faz, porque é sempre bom também, né? Aqui, ó, uma outra coisa que eu acho legal, isso aqui. Cross-reference, o que é isso? Geralmente a gente pode inserir algumas referências. Então, por exemplo, se eu estou criando um documento e eu quero, por exemplo, linkar para alguma coisa, né? Eu posso inserir, né, alguma referência relacionada àquilo. No caso aqui não dá para fazer porque eu não estruturei esse arquivo direitinho, né? Mas tem essa opção também, assim como tem aqui ó, o hiperlink. Que esse hiperlink seria o que? Aquela adição de endereço, né? Então aqui eu posso linkar para um arquivo, né? Ou uma página da web. Posso linkar para um endereço de e-mail, né? E aí aqui eu digito tudo certinho. Então, da mesma forma que lá no Google, né? No documentos do Google que eu falei para vocês. Vocês viram essa opção? Aqui a gente também tem essa opção. Seguindo aqui, né? Tem layout de página, que eu posso mudar a orientação da página. Que no caso aqui ela está na vertical, eu posso mudar para horizontal, que aí todas as páginas do documento ficam na horizontal, né? Normalmente é vertical, então a gente mantém. Posso mudar o tamanho das margens, né? Que é esse espaçamento aqui ao redor da página. Posso alterar. Posso definir aqui um tamanho, se eu quiser, né? Tem aqui o tamanho da página também, que se é uma página 4, uma página 3 e por aí vai. Temos como definir colunas, se eu quero que minha página tenha 2, 3 colunas ou até muito mais. E aqui até que se repete, ó, tem quebra de página também, números da linha, borda da página, tem aquele wrap text também, que é para imagens, então ele sempre fica em algum lugar dessas coisas, né? Ó, eu posso alterar em diversos locais do meu arquivo. Eu tenho essa opção para alterar, caso eu precise alterar alguma página e eu não esteja naquela opção lá, né, especial, que geralmente aparece quando a gente clica na imagem, né? Então, eu sempre consigo encontrar essas opções muito facilmente, né? E aí tem questão de alinhamento e por aí vai. Então, muito disso aqui a gente consegue aprender muito mais mexendo do que só, né, olhando aqui eu fazendo, né? Mas aqui, vamos supor, terminei meu texto, terminei meu documento, quero imprimir, o que é que eu faço? Aqui, ó. No meu caso aqui, ele tem um símbolozinho de print, né? Um símbolozinho da impressora. Clicando aqui, ele vai me dar a opção. No caso aqui, eu não tenho nenhuma, então ele não me dá essa opção, né? Porque não encontrou nenhuma impressora conectada. Mas se tiver, ele vai aparecer, né? Todas aquelas opções que eu mostrei para vocês, né? Na aula passada. Vai ter essas opções e vocês vão conseguir configurar como vocês querem imprimir as suas páginas, né? Um outro detalhe, terminei meu texto, quero salvar. Vocês lembram dos atalhos que eu falei antes? Geralmente aqui a gente também pode utilizar atalhos, né? Que vocês veem aqui, ó, como eu falei. Se a gente passa o mouse em cima das opções, depois do nome daquela função, né? A gente vê entre parênteses um atalho, né? E o que é esse atalho? É justamente para fazer aquela função. Então, ao invés de você vir aqui selecionar o texto, até selecionei errado, selecionar o texto e vir aqui, eu posso simplesmente selecionar o texto e fazer o atalho. No caso aqui é Ctrl I e ele já tirou o meu itálico. Ctrl B, ele já tirou o meu negrito, né?
Então, algumas dessas funções, uma boa parte delas, a gente tem esses atalhos. E para salvar também não é diferente. Aquele Ctrl S que eu mostrei no slide para vocês, ele funciona aqui também. Então, ao clicar Ctrl S, ele vai me dar essa imagem, essa coisa, né? Essa janela. E aí eu posso escolher aonde eu quero salvar e qual o nome do meu documento, né? Qual nome eu quero que ele esteja. Assim como eu também posso selecionar aqui embaixo o formato do meu documento. Né? Normalmente é Microsoft Word, então a gente mantém, só coloca o nome aqui que ele vai salvar tranquilo, certo? Bom, dessa parte aqui, né, do hiperlink, é como eu falei, a gente tem, no caso desse programa que eu utilizo, tem como linkar, né, para um arquivo existente no meu computador ou uma página da web ou um endereço de e-mail, né? No caso aqui, eu posso colocar, linkar, né, para um endereço de e-mail que ele vai aparecer similar ao do Google que eu mostrei na outra aula, né? E aqui eu passo a informação, né? E aqui eu posso pôr o texto que eu quero que apareça, né? No caso, né, do nosso link. Pode ser o texto que já está, né? E eu só seleciono. Mas também posso colocar um outro texto alternativo aqui. E aqui seria o endereço, de fato, né? Que aqui no caso, como está selecionado de página web, eu posso só colocar o endereço da página que eu quero que seja direcionado, caso a pessoa clique e ele vai, clicando aqui em OK, ele vai tranquilamente, certo? E esse daqui, né, essa segunda opção, é para redirecionar, para fazer um link, né, para um lugar do meu documento. Então, por exemplo, se eu tenho um documento grande e eu crio uma imagem que eu quero que a pessoa pelo menos tenha lido alguma parte do meu documento para que ela consiga entender aquela imagem. Então, eu posso criar um link para direcionar para essa parte do texto, né, que eu quero que a pessoa tenha lido antes, para ela poder ler aquela coisa e voltar para a imagem para poder compreender. Né? É só um exemplo, mas tem essa opção aqui, no caso do WPS, ele me dá essa opção também, certo? Referências, acho que nem se usa muito. Mas aqui, ó, a gente tem várias outras opções que é realmente muito bacana que vocês explorem quando vocês tiverem algum contato melhor, né, com o computador. Se for possível, daqui a algum tempo, né, alguns meses, eu até posso trazer de volta essa parte da aplicação, né, para poder mostrar para vocês. E acho que vocês não viram, né, a de salvar que eu falei. Sim, a senhora explicou a parte de salvar, de imprimir. Ah, vocês conseguiram ver. Pronto, perfeito. Foi justamente essa parte aí que a senhora continuou agora, que havia parado. Ah, A questão pronto. do link. Pronto, perfeito. Foi, do link mesmo. Então, gente, eu acredito que do Word já estamos completadas, né? Acredito que as partes essenciais, né, que eu acredito que seja o mais utilizado e que talvez seja requerido, né? Acredito que saciamos isso aqui, né? Conseguimos exemplificar perfeitamente. E eu posso até dar Não, eu vou deixar para a próxima aula isso. Porque senão eu vou encher demais a cabeça de vocês com tanto conteúdo. Certo? Então, gente, era realmente só para finalizar, né? Eu agradeço demais vocês terem voltado. E espero que a aula de hoje vocês tenham conseguido compreender alguma coisa, tá? É ótimo. Eu vou ver se eu consigo fazer alguma atividade para enviar para vocês nesse fim de semana ou na próxima semana, tá?
para vocês revisarem justamente essa parte de Word, para ver se vocês ficaram alguma dúvida, alguma coisa relacionada a isso, tá bom? Tá certo. Aí a próxima aula é segunda, né? Próxima aula é segunda, às 2 horas. Eu vou tentar não atrasar, porque eu estou iniciando alguns minutos depois, mas às 2 horas eu quero estar em ponto, já abrindo a aula para a gente iniciar o Excel. Na próxima aula a gente já vai falar sobre Excel, tá bom? Pronto, então obrigada, gente. Qualquer Por nada, dúvida, então. por favor, falem comigo, que eu vou estar sempre disposta a ajudar Eu vocês. acho que minhas dúvidas vão aparecer a partir da próxima aula, porque a questão do Word eu domino um pouquinho, né? Então, Sim, eu não tive muita dificuldade. pronto, Mas nos outros não é muito minha praia, né? pronto, pronto. Então, É mesmo. Oficialmente só sei fazer uma tabela e olha lá. pronto. Então, na próxima aula, eu vou tentar trazer mais especificações sobre o Excel direitinho. E qualquer dúvida que surgir, podem perguntar, tá bom? Oh, tá, Muito obrigada, gente, pela presença, viu? Tá certo. Até a próxima aula. Até. tá.